Saiu a provável escalação do time do Grêmio para pegar amanhã o Vasco na Arena. Vou falar disso, né? Uma decepçãozinha aí que eu já tive olhando a escalação. Falar também da importância desse jogo, né? Quais cenários se desenham dependendo de cada resultado possível no jogo de domingo. E antes de, na verdade, entrar nesses dois assuntos, só para avisar, né, quem chegou a ver meu vídeo anterior, que já está fora do ar, sobre o ingresso que eu ia sortear para o jogo de amanhã, tive que, infelizmente, cancelar a missão, aí, tirei o vídeo e tudo mais, porque teve um problema com esse ingresso que eu teria para sortear, então deixa quieto, ainda bem que eu consegui desativar rápido ali, acho que pouca gente chegou a participar, mas desculpa a estas pessoas, não vai rolar, infelizmente. Mas enfim, entrando no conteúdo propriamente do vídeo, bom, já tem aqui minha primeira discordância com o Renato, né? Minha primeira crítica ao trabalho dele, depois de toda a reverência feita, né? O retorno do Homem-Gol, inclusive parabéns a ele que ontem, sexta-feira, fez 60 anos, completou 60 anos de idade, mas, né, quem tá na chuva é para se molhar, e ele, pelo que andou fazendo nos treinos e pelo que os jornalistas ali, os repórteres estão dizendo, ele deve escalar o mesmo time que jogou com o Vila Nova e que, por sua vez, era o mesmo time que o Roger vinha colocando em campo. E aí, cara, contra o Vila Nova eu dei razão pro Renato, né? Porque ele estava longe, nem tinha falado com os atletas ainda, não tinha comandado nenhum treino, era muito elementar assim chegar aqui colocando o time que estava treinado pelo Roger e fazia todo sentido. Mas agora ele teve mais de uma semana, para treinar, trabalhar, conversar com os atletas. E, poxa, o mesmo time, cara, eu achei um pouco decepcionante. Era um time que não vinha dando certo, um time que ganhou do Vila Nova, é verdade, daquele jeito que a gente viu, né, aos trancos e barrancos, quase cedendo uma vitória para um time da zona do rebaixamento para a Série C. Então foi decepcionante para mim. Eu faria coisas diferentes. A principal discordância que eu tenho, e que eu até achei que o Renato ia ter mais sorte que juízo, sabe aqueles problemas que acabam ajudando o treinador, né? Problemas que ajeitam o time, às vezes o Maicon se lesionou na Libertadores e entrou o Arthur, né? Aquelas coisas que às vezes males que vêm para o bem. Eu achei que ia acontecer isso porque eu tô há anos falando, desde a época do Renato, né, falando que o Grêmio não tinha mais time para jogar com 3 atacantes. Cara, para mim isso assim é uma das coisas mais inacreditáveis como gremista, assim. Tipo, o Grêmio parece que quer botar uma cartilha do Barcelona, assim, sabe? Ah, nossa forma de jogar é essa. Só que não é a forma de jogar, é o esquema, né? É um engessamento, assim, nosso esquema de jogar é esse, sabe? Só que, cara, como é que tu vai jogar com 3 atacantes se tu não tem 2 direito para botar na conta? Não tem 2 para contar a história e tu quer botar 3, sabe? E eu achei que o Renato ia ter essa sorte porque o Ferreira tá machucado e não, foi no último jogo, eu acho que o Biel jogou, quem foi que agora tá me dando me deu um branco aqui, mas ele tem alguns problemas no ataque, né? E eu achei que com esses problemas ele ia acabar conseguindo ajeitar o time num 4-4-2 ou assim, ou aquelas variações lá malucas que é 4-1, meia dúzia, né, 9 fora, mas que no final das contas só com 2 atacantes, sabe? Eu achei que ele ia escolher entre o Biel e o Guilherme, e ia ser, sei lá, Guilherme e Diego Souza, né, ali na frente, e coloca mais um meio de campo, cara, porque o time que está desenhado hoje são 3 no meio, né? Ele banca o Lucas Leiva fica no banco, como no último jogo. O próprio Tassiano, né, que era muito especulado para começar, parece que vai começar no banco também. E ele entra com os 4 da defesa, com ali Biel, Guilherme e Diego Souza no ataque. E os 3 no meio, Vijaçante, Bitelo e Campas. Vijaçante, Bitelo e Campas. Cara, eu tiraria o Guilherme, deixaria só o Biel e o Diego Souza ali
e colocaria, cara, o próprio Lucas Leiva numa dessas, empurrando uma galera pra frente. Ah, mas o Lucas não tá bem, aí se o Lucas entra, o Vijaçante joga pior porque é deslocado. Beleza, então põe lá o Gabriel Silva, bota como é que é o nome do guri? Não é Pedro Henrique, agora me deu um... Pedro Lucas, nossa, esqueci do meu próprio nome. É Pedro Lucas, né? Agora me deu até um branco também, porque o guri simplesmente não entra. Mas, sabe, põe alguém no meio de campo, cara. Põe alguém no meio de campo. Eu amo o Campaz? Não amo. Longe disso, acho que o Campaz é um jogador extremamente problemático. Mas até entendo ele ser escalado porque a gente está precisando rechear esse meio de campo. O Grêmio cansou de perder partidas no meio de campo. Eu sempre vi rombos no meio de campo, buracos no meio de campo. E o Grêmio com 3 atacantes. Horroroso. O Grêmio desfilou ali Luiz Fernando, Elias, Léo Pereira, Janderson, agora esse Guilherme, sabe, cara? É umas coisas assim, cara. E três, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Não tem alguém melhor pra estar no meio de campo. Vamos rechear esse meio de campo. Ou até 3 zagueiros, então, sabe? Tira o Guilherme e põe o Lucas Leiva na zaga, sabe? Ou quando o Kahneman voltar, mantém o Bruno Alves, sabe? Sei lá, cara, mas assim, não faz sentido pra mim. O ano passado, pra mim, eu já falei disso em outro vídeo, em outro momento, mas ano passado, pra mim, era um negócio de louco, assim, o Grêmio apanhando mais que cachorro morto no chão e com 3 atacantes. Grêmio e Palmeiras, aí tava lá o Léo Pereira, o não sei o que, né? O Grêmio era o Atlético Goianiense, né? Do futuro, né? O ano passado. E com 3 atacantes, cara. Que isso? Sabe? Enfim, até o Filipão, na verdade todos os técnicos mantiveram isso. O Filipão até acho que tentou 3 zagueiros, né? O Filipão foi o único que deu o Filipão foi o que mais entendeu que o time era horrível e tentou mudar alguma coisa, mas o pessoal não aceitou o jeito dele, né? De jogar e tal, enfim. Outro assunto. Eu mudaria. Espero que o Renato acerte, né? Acho que ele sabe mais do que eu de futebol. Mas às vezes eu tenho a impressão que esse conservadorismo, ele nos custa tempo. Ele nos custa tempo, sabe? Tipo, o Renato tá... Não, calma, ainda tô recém chegando, uma semana é muito pouco, eu vou ainda colocar o que o Roger vinha treinando, e daqui a pouco ele vai ver aos 25 do primeiro tempo que tá um horror, e vai aí botar o Tassiano, vai para rechear o meio, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá, e aí nós vamos ter perdido meia hora de jogo, nós vamos ter perdido tempo para tentar ganhar, daqui a pouco o Grêmio melhora nos 20 minutos finais da partida, sabe aquela coisa? Porque fez meio que o óbvio, porque botou as peças em campo de uma forma melhor, assim, e aí em 20 minutos não consegue fazer o gol e não dá tempo, sabe? Então, eu tenho um pouco essa sensação, mas, enfim, é só minha impressão. Por um lado, eu ainda acho que pode ser cedo, a gente pode dar ainda essa aliviada pro Renato. Beleza, ficou uma semana treinando, mas ainda é pouco, ele ainda nem comandou o time da Casa Mata ali para entender algumas coisas, como é que as pessoas vão reagir, como é que o time reage. Talvez pode ser que seja cedo ainda, sob algum... Né, a gente pode dar esse olhar aí mais amigável pro Renato, então beleza, mas confesso que eu já pensei que teria o dedo dele nesse time. E tem uma outra coisa também que dá para talvez aliviar um pouco pro Renato, já entrando na segunda pauta do vídeo, que é o significado desse jogo, né? O que significa, o que pode acontecer, quais são as consequências dos resultados e tal. E, por incrível que pareça, não é um jogo desesperador, não é um jogo de vida ou morte. É um jogo que é óbvio, a vitória, a derrota cria uma tensão, uma pressão maior, né? A gente está em alerta, a gente vai ter que correr atrás em jogos fora de casa, a gente vai ter que, enfim, né? O cenário vai ficar um pouco mais duro, mas não é o fim do mundo. O Grêmio permanece no G4, o Grêmio permanece, dependendo da rodada, até com alguma folguinha. Então, assim, o empate, além de tudo, também segura o próprio Vasco ali. Então, o empate não é o final do mundo, né? Aquela rodada, a última rodada, né, que o Grêmio ganha do Vila Nova, e todos os times, assim, ó, simplesmente todos os times que interessavam, todos os jogos que interessavam o Grêmio, o resultado foi perfeito. Todos. Perdeu Londrina, perdeu o Vasco, perdeu
Quem mais? Cara, perdeu todo mundo que estava atrás do Grêmio. O único clube que venceu, que em tese a gente nos afeta, foi o Bahia, que estava à nossa frente, mas ganhou da Tombense. E Tombense estava ali no bolo, com Londrina, com não sei mais, com o Sport Recife perdeu também na última rodada, né? Então, assim, estava naquele bolo que poderia ser o quinto. E Tombense perdeu para o Bahia, então todos os jogos. Beleza, Bahia e Tombense podia ser empate? Podia, também seria ótimo. Mas assim, Tombense ficou, todo mundo ficou. Então, essa rodada maravilhosa fez com que um empate contra o Vasco seja longe de ser um final do mundo. Um fim de mundo, assim, sabe? Então, é isso que eu penso, pelo menos. Então, acho que o Renato também vai um pouco mais conservador, no sentido de não mexer radicalmente ainda no time, porque, cara, não estamos desesperados, não precisamos chegar aqui mudando tudo, né, radicalmente, porque, não, calma, talvez ele queira ainda sentir, e como eu disse, né, a derrota traz uma tensão para o clube, uma pressão que é inegável. O empate, eu acho que a coisa fica mais ou menos como tá, não fica tão dramático, mas também fica aquela sensação de que, tipo, tá, continua na mesma, tem que lutar ainda, não tem nada, né, fácil pro Grêmio, né, ainda fica num stand-by ali. E a vitória, eu acho que, assim, abre um caminho pro Grêmio voltar à Série A incrível, assim, incrível a vitória, tanto na tabela quanto no anímico, na confiança, enfim, no efeito rebote de uma eventual vitória. É um clube gigante, o Vasco, camisa pesada, tá no bolo com a gente ali, a gente abre do próprio Vasco uma vantagem. Então, assim, é um combo essa vitória, né? Com 50 mil pessoas na arena, seria um combo maravilhoso, assim, de botar o pezinho. Eu não falei isso contra o Cruzeiro, tá? Contra o Cruzeiro, óbvio que a coisa estava encaminhada, até porque foi antes dessas 4 partidas horrorosas que o Grêmio teve ali, né? Mas agora, a essa altura do campeonato, literalmente, contra o adversário que é contexto Renato, arena, pontuação, tudo. Se o Grêmio ganha, cara, pra mim é assim, ó, é o pezinho na Série A. Claro que ainda tem que jogar bola, ainda tem que botar o outro pezinho, ainda tem que fazer por onde, mas é inegável que o Grêmio dá um salto gigantesco. Vamos acompanhar, vamos torcer e no pós-jogo vai ter resenha aqui, obviamente, vai ter vídeo analisando a partida. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.